aí galerinha, aqui quem tá falando é Smash Games. Estou trazendo meus vídeos aqui pra vocês eu nunca trouxe esse vídeo, eu não sei porque eu falo isso, mas eu tô trazendo esse vídeo aqui de Surgery, alguma coisa aí, SirugicSquad, alguma coisa assim. É que eu não postei antes esse vídeo por causa que deu uns problemas no computador. Sim, tá até agora tendo esse problema, mas ele vai demorar demais. Então, mas eu vou tentar logo fazer isso. Pode até dar uns lags assim, essas coisas. Pode demorar mais pra mim postar esse vídeo. Muito mais, porque agora já demorou demais. Pode demorar 1 milhão de vezes mais. Como vocês verem, vai estar mais ou menos umas 10 horas que eu vou postar esse vídeo. E eu queria postar esse vídeo depois que eu saísse da escola. Eu chego aqui em casa 6h56, 6h57, mais ou menos. Eu chego mais ou menos esse horário. Eu saio da minha escola às 6h20. Então eu já tô aqui. Eu vou ir nesse. Bora aqui. Tá carregando. Então, gente, eu vou ajustar a câmera aqui mais pro lado. Aqui, start. E esse negócio aqui do lado não tem como tirar, né? Welcome to SirugicSquad's virtual limited open carpal tunnel release surgery. I'm Dr. Jeff, and I will be guiding you through the procedure today. Carpal tunnel syndrome is characterized by a tingling numbness or pain in your hand, and sometimes forearm. It develops due to the swelling of a ligament in the wrist, known as the transverse carpal ligament. The swelling of the transverse carpal ligament creates pressure on the median nerve in your wrist. This nerve is responsible for supplying feeling and movement to various parts of the hand. Performing repetitive motions with the hand or wrist over a long period is the main cause of carpal tunnel syndrome, and the condition is more commonly seen in women than men. Researchers have also discovered that other medical problems, such as limited open carpal tunnel release surgery, is performed using a local anesthetic that numbs the carpal tunnel area of the hand and wrist. If a patient is nervous or uncomfortable, I'll sometimes use a sedative as well. A sedative is a drug given through an IV that places the patient in a dreamlike state. However, our patient today will only receive the local anesthetic. Go ahead and get the operating area numb. Aqui é bem na veia, nossa. Ui. Mas eu acho que aqui não é aquele osso. I've already tied a tourniquet around the patient's upper arm. Can you go ahead and outline where we'll be making our incision? Um desenho bem. Pra vocês pode estar um pouquinho escuro. Mas como eu desenho bem, ó. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Tentando, gente. Agora, olha só. Fazer uma carinha feliz. Tcharam! Tcharam! Agora que continue. Looks good to me. We're making a 3/4 inch incision at the intersection of those lines. Now take the scalpel. Acho que melhorou um pouquinho pra vocês. Ui. Nice. I couldn't have done it better myself. Now we'll spread the incision wider to expose the transverse carpal ligament. This band of tissue is the cause of the problems. Place the retractors into the incision and spread it open. Quero abrir aqui. Nossa, eu cliquei aqui e ele abriu aqui.
Ai. With the transverse carpal ligament exposed, I'll need you to slip a carpal tunnel guide into the incision. This is a blunt-tipped instrument with a groove on the upper surface to accommodate a special knife. The carpal tunnel guide is placed on the carpal tunnel and underneath the ligament and is used to protect the underlying nerve and tendons. Go ahead and push the carpal tunnel guide into place. Once it's in position, you'll advance our special knife. Ele coisou o negócio lá pra dentro. As you push the knife forward, you will feel it cutting through the carpal ligament. Tá meio que lagando um pouquinho. Cortou. Perfect. With the transverse carpal ligament cut, the median nerve is no longer inflamed. Now we can begin to clean and close the incision. Go ahead and irrigate the wound. Agora tem que enfiar esse soro aqui nele. When you're finished, I'll release the tourniquet, allowing blood to flow back into the hand. Great. Now you'll close the wound using non-absorbable sutures. With the wound closed, we'll inject additional numbing medicine around the operating site to help relieve some of the immediate pain the patient may feel after surgery. Agora tem que fazer esse furinho de novo. Não sei se vocês estão vendo. And lastly, replace Ele fez 3 furinhos no lugar onde que não era pra fazer. We'll immobilize the wrist with a splint and a sling, and after 1 to 3 hours, our patient is sent home to recover. Our patient needs to keep in mind that because of some of the medications we used, he may experience a bit of nausea. He will also be given pain medication. And that's a limited open carpal tunnel release surgery. Thanks for stopping by. Então, gente, Why aí... not try out some of the other amazing surgeries eu tava com here on vontade de uma dessas já. Eu SirugicSquad.com. vou ir nessa aqui. Nessa da coluna. Pega. Ai, gente, já viram esse barulho? Esse barulho do negócio que faz ficar ruim. Eita. De novo esse negócio. Gente, vai demorar muito pouco. Então assim, demorar muito tempo pra fazer isso, pra ele carregar. O que estamos tentando descobrir é onde, entre os dois atiradores, a bala e a granada foguete, se encontrariam. A gente montou uma escala de 24 metros, o tamanho de containers de 12 metros, como na cena do filme. O que a gente vai fazer é disparar a arma e o lança-foguetes, medir a velocidade dos projéteis e calcular exatamente em que ponto os dois se encontram Meu e a Deus. explosão acontece. Demora. Nosso experimento vai funcionar assim. Nós vamos usar a mesma arma do filme, uma espirituais 460, velocidade inicial de 670 metros por segundo. Vamos dispará-la através desse papel alumínio que vai acionar o cronômetro. A bala vai atingir essa placa, acionando a chave e interrompendo a marcação do tempo. Vamos fazer a 12 e a 24 metros. E com isso, devemos ser capazes de calcular onde a bala e a granada foguete se encontram para começar. É plano e muito gatilho. Nossa, esse roteiro é tão grande que parece uma arma de desenho animado. Para descobrir a velocidade da bala a 12 metros. Essa é a velocidade da bala a 12 metros. Eita. Aqui, gente. Se vocês, assim, enquanto o vídeo tá coisando isso aqui, vocês vão ali, pegam alguma coisinha, é porque ainda não sei cortar vídeo, me desculpe. Mas eu vou tentar estar melhorando aqui, pesquisando coisa. Mas eu vou conseguir um dia. Então, gente, aí você vai pegando uma coisinha aí, assistindo uma coisa, assim. Você é levemente perigoso. Você é um cara malvado. Vamos ver quanto tempo levou. Quanto deu? 42 milissegundos. Perfeito. Faz sentido, beleza? Após
Então, gente, tá quase terminando. Esse bebê é estranho. Parece um zumbi. Finalmente. Caramba. Welcome to Parent Point. I'm Dr. Rachel, OBGYN, and I'll be walking you through an interactive childbirth with epidural today. As a doctor, the birth of a baby, our patient today is in her early 30s. Now that everything is in place and our patient is feeling as comfortable as possible, Não, esse não, gente. Position. Vamos nesse aqui. Bora nesse. Tomara que seja rápido. Tá indo. Eu me enganei, gente. Desculpa, é esse aqui, ó. Bem no cantinho. Não era isso que eu queria ir. Era outro. Era uma cirurgia da coluna. Mas eu cliquei lá da coluna e foi esse. Não sei porquê. Eu fiquei 2 horas esperando o negócio e não foi o que eu queria. Mas esse aqui tá indo rápido. Ah, desculpa aí, gente. Hello, and welcome to SirugicSquad's virtual colonoscopy. I'm Dr. Jeff, and I will be guiding you through this colon today. Also known as the large intestine, the colon is responsible for the final stages of the digestion. It absorbs remaining water and electrolytes. Our patient is lying on her left side, knees drawn up to her stomach. She's wearing a gown, and we have a sheet draped over her. Let's set her up with an IV drip of sedative. Agora tem que esperar ele falar aqui, a gente coloca isso aqui. Eu acho que eu já fiz essa, mas eu vou estar mostrando isso aqui pra vocês. É, eu já fiz essa. Aí envia o caninho. Great. Now we'll wait a few minutes for the sedative to take effect. Our patient is sedated and Que isso, uma bunda? She stated that she's cleansed her Não. colon, and I've already used a lubricated gloved finger to check for blockage. Be sure to tell the patient that she should breathe slowly through her mouth to relax her stomach muscles if she feels cramping. We'll insert the endoscope into the anus and slowly move it into the colon. The endoscope contains a small camera and light, and a pair of forceps so we can remove any polyps we find. First, let's lubricate the scope for easy insertion and passage through the colon. Tem que ficar passando isso aqui tudo. Agora continue. Carefully insert the scope into the patient's anus and slowly move it into the colon. Credo. We can watch the camera's output on the monitor. We're into the rectum now. Eita, tá Nothing travando so demais, far. hein? Let's move on into the sigmoid colon. Slow and steady. You're doing a great job. Descending colon's next. Now's a good time to remind our patient to breathe slowly through her mouth as we do the exam. All right, let's move into the transverse colon. Uh-oh, looks like we've got a small polyp in Isso the aqui, ó. transverse Agora eu tenho colon. que tirar isso. We'll use the forceps to remove it. Fine work. We'll need to remove the scope so we can bring the polyp out. First, let's use some heat to cauterize the spot and try to stop that bleeding. Fantastic. Let's slowly withdraw our scope and get that polyp out.
Let's go back in to check the rest of her colon. Aí ele tira e tem que coisar de novo. Remember the name of the colon where we found the polyp? Isso aqui é That's feio, right, hein? the transverse colon. Tá travando demais isso aqui. Back in the transverse colon now. Everything's looking fine, and you're doing a great job. Now's also a good time to remind our patient to breathe through her mouth slowly. Moving now into the O negócio ascending primeiro é colon. redondo, depois vai ficando triangular, credo. Let's take it out the same way we did the other. Back in the ascending colon now, and we move into the cecum. Isso, And que all looks good. Let's take out the scope and get our patient into a recovery room. Our patient is now in recovery, and she'll probably be there 1 to 2 hours. She might feel bloated or need to pass gas. Então, gente, essa foi a última, né? Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Adicione os favoritos, vídeo muito nojento. Adicione os favoritos. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal se conseguirem, porque tem gente tentando se inscrever e não tô conseguindo, não sei porquê, mas então. Minha prima conseguiu. Não sei o quê. Então, mas se inscreva no canal e falou!